Olá, começa agora o Pode Falar. Hoje o assunto é urgente e necessário e me traz muita satisfação. O Brasil acaba de ganhar um novo marco para enfrentar os desastres naturais, o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil 2025-2035. Mas o que muda de fato, na prática? Como este plano foi construído? De que forma ele pode salvar vidas, reduzir vulnerabilidades e transformar a cultura da prevenção no Brasil? Para falar sobre isso, eu recebo duas convidadas que coordenaram esse trabalho de quase 2 anos, a pesquisadora Adriana Leiras, da PUC-Rio, e a professora Silene Victor, da Universidade Metodista de São Paulo. Que prazer tê-las aqui. Duas mulheres guerreiras e competentíssimas, doutoras e especialistas na área. Muito obrigado pela participação. Obrigada, William. Prazer. Obrigada, eu que agradeço. Então vamos lá, professoras, como é que foi a criação deste documento, que é o Plano Nacional, né, de Proteção e Defesa Civil? Teve as mãos de vocês, né? E eu sei disso. Quem que começa falando? Esse projeto ele respondeu a um chamamento público que foi, lançado em 2022 pelo MIDR, pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em parceria com o PNUD. Então, nós formamos uma equipe multi-institucional, 5 instituições, que submeteram uma proposta e foi selecionada. Nosso projeto começou, então, em 2023. Né? Foram 2 anos muito intensos de projetos, mas além da PUC-Rio, a quem coube a coordenação geral, o projeto também contou com a Universidade Metodista, da professora Silene, representada pela professora Silene, e também com a Fiocruz e com a UERJ, com outros dois colegas, Carlos Freitas e Francisco Dourado, coordenando diferentes frentes do projeto. Silene, é interessante porque é uma equipe grande, né? E você coordenar uma questão assim, todo mundo está em mesma sintonia, né? É complicado ou foi fácil fazer isso? Não, sempre é muito difícil. Assim, eu acho que eu gostaria de mencionar um pouco até essa questão da metodologia, como a gente trabalhou na formação da equipe. Então, eu fiquei responsável pela área da comunicação durante os 22 meses do projeto, então, a área da comunicação, difusão e intervenções midiáticas. E no segundo ano do projeto, a nossa equipe também respondeu pelo processo participativo. Então, só a minha equipe era formada por 11 pessoas. Então, a coordenação toda do projeto, né, sob aí o trabalho, a responsabilidade da professora Adriana, nesse consórcio, né, de universidades, de instituições de pesquisa, e eu responsável pela área da comunicação, que também é um grande, né, assim, foi um grande desafio pensar num plano para essa área da comunicação, não só a partir de uma realidade brasileira, William, mas também no mundo, que há uma grande tendência da visibilidade ela ser muito maior quando nós falamos em desastres e muito menor quando falamos em prevenção. Então, ainda hoje, né, o plano, na verdade, ele faz esse esforço fez o esforço na elaboração dele de focar numa comunicação antes, né, de desastres acontecerem, porque está falando de um instrumento que vai reduzir riscos de desastres, mas a visibilidade é sempre muito menor quando você tem um desastre, que já tem critérios de noticiabilidade para engolir aí as pautas jornalísticas. Tá bom. Professora Adriana, o que representa na prática, para quem está nos assistindo, este plano para o país e, é claro, a assinatura do decreto, né, que institui o plano? Esse plano ele é um instrumento norteador de planejamento para a implementação da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil nos seus 5 eixos de atuação, né, que são prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação de desastres. E ele é previsto na Lei 2.608 de 2012. Então, é um plano muito aguardado pelo país, porque traz aí direcionamento, um norte para a atuação conjunta do governo federal, estados e municípios nesses 5 eixos de atuação. Então, é um momento muito importante, realmente um marco para
proteção e defesa civil no país, pois os estados e os municípios estavam aguardando o lançamento do Plano Nacional para alinhar os seus planos já existentes ou para começar a desenvolver planos também. Então, vai trazer uma reação encadeada para todo o país. Ô Silene, a ciência e a administração pública unidas para fazer um planejamento estratégico, né? Que sonho isso, hein? Isso, e assim, é interessante, né, Adriana, essa fala do William, porque vai ao encontro de uma discussão que fizemos hoje de manhã, Uhum. com colegas que integraram a equipe, e isso, William, acho é tão bacana você trazer, porque nós temos, eu particularmente, né, eu vou falar na primeira pessoa, muito cansada de ver críticas à academia, diz, a academia está num outro mundo, muitas vezes não dialoga com o que acontece, né, na sociedade, e até essa ideia de separar, né, a academia e a sociedade, como se nós não fizéssemos parte da sociedade, não fôssemos um setor, um segmento, né, atores estratégicos dentro, né, compondo a própria sociedade. Então, isso foi um desafio para nós, mas eu acho que não um dos maiores, porque já há um diálogo muito eu posso dizer que é antigo, pelo menos de 2 décadas, entre, por exemplo, as defesas civis e a academia. Isso já vem há muito tempo, não sei se a Adriana tem essa mesma, né, percepção, mas para mim não foi a maior dificuldade ou maior desafio, mas assim, do ponto de vista talvez de visibilidade, de mídia e de mensagem para a sociedade, a gente conseguiu marcar bem essa relação da academia com o poder público e com as diversas instituições sociais. Esse foi um dos maiores desafios, Adriana, que vocês enfrentaram? Ou, Com ou- certeza, com certeza. Aprendi muito com a Silene. A Silene já trouxe aí toda a bagagem da área de comunicação. E para a gente foi, essa parte do processo de construção coletiva foi também um desafio de como a academia se coloca para a sociedade civil. Nós realizamos workshops regionais, reuniões técnicas, audiência pública, consulta pública, questionário. Então, ouvimos muitas pessoas e foi um processo de aprendizagem do nosso lado também, de como comunicar todos os resultados intermediários e conseguir, né, o retorno, o feedback dessas pessoas. Ô, Então, a gente Silene, agradece muito. é por isso que eu falei no início aqui que era uma satisfação para mim falar sobre esse assunto, que você sabe como eu luto para colocar a universidade, né, a academia dentro, né, da mídia geral, né, tirar a academia de dentro da academia e colocar ela para a população, né, que é o verdadeiro trabalho que se tem que fazer, né. Mas vamos lá, ó, o que eu quero falar agora, Silene, é por que foi tão importante, e eu fiquei pensando nisso, 2025, 2035, por que um planejamento decenal de 10 anos com metas que eu estava vendo lá o projeto, tem metas de curto, médio e longo prazo, né? Isso num tema tão urgente quanto o da gestão de riscos e desastres. Por que isso, 10 anos? Adriana. Vamos lá, professora, ajuda a gente nisso. Bom, essas metas de curto, médio e longo prazo, elas estão alinhadas com cenários prospectivos de riscos de desastres que nós também desenvolvemos ao longo do trabalho. E esse período todo, apesar de ser considerado uma revisão do plano a cada 3 anos, esse período todo ele permite um maior planejamento do governo federal, considerando os diferentes ciclos de planejamento plurianual, que são desenvolvidos pelo governo federal. Então, como esse é um plano que ele é multissetorial e ele integra de maneira transversal diferentes políticas públicas setoriais, como saúde, educação, né? A gente tem metas de diferentes ministérios. Então, o planejamento decenal permite a integração desses ministérios e ao longo desses ciclos de planejamento, de orçamento mesmo do governo federal. Agora, Silene, o desafio também é fazer com que os operadores usem esse plano, né? E entrem em ação, né?
E aí a E comunicação entra com um papel importantíssimo, né? exatamente, já ia começar por aí, né? Então, assim, a comunicação, ela tem, né, essa função que nós conseguimos trabalhar bem durante, William, a elaboração do plano, e quando eu falava ali da metodologia, né, a professora Adriana traz ali do laboratório, né, do Rendes, da PUC-Rio, com os colegas da Fiocruz, o ERJ, né, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e nós da Metodista, acho que essa própria metodologia de trabalhar pelas camadas, né, de cada área, de cada fase do projeto, mas a comunicação perpassando todas elas. Então, nós publicizamos, né, Adriana, tudo foi publicizado, do primeiro encontro, que foi realizado lá em Brasília, com a assinatura do plano, e depois já ali a realização de uma oficina com atores estratégicos indicados, né, nomes representando os diversos segmentos da sociedade, até o último evento. Tudo foi publicizado, levado para um site chamado pndc.com.br, levado para as mídias sociais, com o collab, né, colaboração das diversas instituições, e este é o desafio, William. Como é que nós fazemos para que a comunicação do plano, para que os esforços que foram ali durante toda a sua elaboração e para ele funcionar, né, para ele entrar em operação, e nós temos esse percurso de 10 anos, é importante conhecer o plano, entender a dinâmica do plano que está ali e que é importante, acho que também deixar registrado, para não provocar nenhum estranhamento, que o plano ele não vai dizer para ninguém o que, que a pessoa tem que fazer, o que o município. Ali são diretrizes, são proposições, são orientações para que a gente consiga, de fato, alcançar resiliência e adaptação, né, nesse período de maior intensidade e frequência dos desastres. E aí nós vamos precisar, você como jornalista, né, dirigiu uma TV pública, não só no Brasil, mas também em Angola, contribuir, né, colaborar com a Hum. gente para tentar sensibilizar os colegas jornalistas para que cubram mais a prevenção, para não ter aquele desespero, né, e aquele despreparo, inclusive, na hora de cobrir os desastres. Eu peço até desculpa para vocês duas, porque eu fui tão assim. Acho que eu causei tanto estresse. Gente, eu preciso falar sobre esse assunto agora. Porque o assunto está muito quente. Exatamente para isso, para potencializar essa visão sobre esse plano, né? Para a gente poder divulgar um pouco mais rápido, porque a imprensa ela não. Ela vai mais para o lado das notícias que são notícias impactantes, mas notícias ruins, né? E esse plano é uma notícia muito importante para o país, que vai evitar as notícias ruins, né? Professora Adriana, é, como é que é? Eu fico sempre curioso, assim, porque eu sei que você não era a área de comunicação, né? Você fica mais na área científica, né? Não, Olha que Gestão é de comunicação operações. e ciência, hein? Comunicação e É ciência, porque ciência, não é, É, não é científica que eu digo, Silene, da área da ciência, mas mais na área operacional da questão da, dos desastres, não é isso? eu trabalho com gestão de operações humanitárias, Ou de gestão de operações. operações em desastres, né? Pois Meu é, foco, enquanto pesquisadora, é mais na parte de logística e gestão de operações. Mas nesse projeto a gente tinha uma equipe que era multi-institucional e também multidisciplinar. vários Então, cientistas, né, pensando um projeto, pensando né? das diferentes perspectivas, né? Aí como é que é Geólogo, pessoal traduzir da isso? Como é saúde. que é traduzir a ciência, né, e transformar a ciência em diretrizes práticas de gestão pública? É um nó na ideia, não é não? Com certeza. Foi um processo de construção coletiva. Então, nós chegamos com um método de sempre ter a participação social. A gente construiu o que nós chamamos de cadeia lógica, que era a partir da, de decretos, né, da legislação pertinente, e a partir disso formando, né, formulando diretrizes, objetivos, metas e indicadores. Mas todo esse processo foi com construção coletiva.
né, com o envio, além da participação de reuniões, o envio também de todo o material para alguns atores que a gente chamou de multiplicadores, né? Então, para a gente foi também um processo de aprendizagem, de entender as diferentes visões, né? Em algum momento a gente mandou também o texto do plano para alguns Uhum. atores chaves, então a gente trouxe essas diferentes visões, né? E teve mudança, eu lembro de uma mudança no objetivo, no objetivo do Plano Nacional, que se refere a, a gestão, iniciativas para a redução de riscos e desastres voltadas à proteção da população brasileira. A gente falava sempre disso. E em um dos eventos, a gente teve um input interessante de uma organização falando, não, a população no Brasil, vamos incluir os migrantes, vamos falar da população migrante também. Então, essas diferentes visões trouxeram muito ganho, foram muito importantes para a gente enquanto pesquisadores também. É só para deixar claro para as pessoas aqui, por que que eu estou entrevistando essas duas mulheres? Esse projeto, para chegar para elas serem escolhidas e a equipe trabalhar nisso, passou por um processo seletivo, né? Mais ou menos isso, né? Não é uma escolha aleatória, o governo vai lá, eu vou escolher essa pessoa. Não, é por capacitação. São duas feras na área e é toda a equipe, né? São equipes de grandes cientistas, grandes pensadores, né, dessa área de meio ambiente, de proteção de riscos e etc. Por isso que elas estão aqui hoje falando com a gente, porque é só para as pessoas entenderem que estão de casa, né? Professora Silene, você, principalmente, você sempre destaca a importância da comunicação de riscos, né? E de que maneira o plano incorpora essa comunicação como um instrumento de educação, de prevenção e mobilização social? Bom, e isso ficou visível, né, no próprio chamamento, né, como a professora Adriana mencionou, nós participamos desse processo, né, de seleção de um consórcio de instituições de pesquisa, foram quatro submissões, né, quatro grupos, e nós, três ou quatro grupos, né, Adriana, nós ficamos em primeiro lugar. Todos os grupos tinham equipes exatamente com esse mesmo perfil, trans e multidisciplinar, interinstitucional. E o que assim, que é importante mencionar, que no próprio edital para a composição da equipe que iria elaborar o projeto do Plano Nacional, estava prevista a área da comunicação. Então, para nós, isso, eu venho, né, falando em artigos, em palestras, isso para nós já foi um grande ganho, que foi o reconhecimento da importância da comunicação nos esforços da gestão e da redução de riscos de desastre. Ou seja, nós não inventamos a área da comunicação nesse projeto, ela já estava prevista. O que nós inovamos, William, e com a equipe coordenada pela professora Adriana, foi trazer a nossa expertise do Humanisacom, né, do Grupo de Pesquisa Jornalismo Humanitário e Media Interventions, que foi adotar as intervenções midiáticas que nós já tínhamos usado num outro projeto da Defesa Civil, GIR de mais 10, e nós pensamos numa metodologia para deixar todo o processo sendo coberto, sendo publicizado. Então, ninguém ficou um dia, acordou e falou, nossa, tem um plano nacional, vai ter um plano nacional de proteção e defesa civil, porque nós já passamos por situações dessa natureza, de um dia acordar e ter um novo instrumento. Não, foi um processo participativo que foi da primeira à última ação, ele foi publicizado. Então, a comunicação ela tem uma importância nesse sentido e também na mudança de uma cultura, que não talvez a gente não consiga, nesses 10 anos de 25 a 35, né, chegar naquilo que nós queríamos como uma cultura que vai priorizar a comunicação do risco em detrimento à cobertura ou à discussão sobre desastres, mas nós já estamos num caminho bem interessante até 2035, acredito que trabalhando com a área da comunicação nas diversas, né, com os diversos segmentos, principalmente a mídia, e vamos precisar, William, de profissionais como você para sensibilizar
mais colegas e veículos, né? Porque não são só os colegas, mas os veículos de mídia, para entender que é importante a cobertura de acontecimentos relacionados à gestão de risco. E claro que cobrir os desastres, isso é fundamental, mas ninguém precisa dizer porque ele já é uma cobertura, Sim, né, natural. Mas como que a factual. gente consegue trazer os jornalistas, os comunicadores para essa área? Isso é um desafio que nós vamos, né, assumir coletivamente. Professor Adriano, o Brasil ainda tem uma cultura muito reativa, né, diante dos desastres. Como é que esse plano pode ajudar a transformar essa lógica em uma cultura preventiva e resiliente? Ótima pergunta. Antes de responder, só complementando o que a Silene colocou, Hum. acho que é muito importante a gente dizer que o edital já previa uma equipe mínima, então, quando se pergunta muito, desde 2012 esse plano é previsto na Lei 2608, né? Foi um processo longo de amadurecimento da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para entender o que era necessário para se desenvolver um plano nacional. E isso culminou em um edital que contemplava diferentes áreas, inclusive dando, dando toda essa ênfase na comunicação. Mas especificamente, sobre a sua pergunta, ao longo do plano, a gente analisou o orçamento, né, para a gestão de riscos e desastres, o histórico, e viu que muito desse orçamento vai para a resposta mesmo, que pouco era destinado à preparação, né, às fases pré-desastre. Então, a gente discute essa questão orçamentária e o que o plano traz com base nessa análise histórica e na simulação de diferentes cenários, a gente conseguiu mostrar como faz diferença em termos de números de afetados e mortos se a gente tiver mais recursos para a prevenção. O plano, então, traz uma série de metas e indicadores que precisam ser apoiados, claro, por recursos para que sejam implementados, mas que são metas e indicadores para diferentes órgãos do governo federal atuarem nas diferentes fases do desastre, né? Então, o que o plano vai fazer é tornar esse processo de gestão de riscos e de desastres mais fortalecido dentro das diferentes agendas de governo. Silene, o texto ele fala sobre equidade, né? Em equidade e atenção a grupos vulneráveis. Quais comunidades ou regiões existem uma atenção especial, no Brasil hoje e como é que esse plano vai incluí-las? Aqui tem um trabalho muito importante dos colegas da Fiocruz, né, Adriana? O Carlos Freitas e a Eliane Lima, mas também o Rendes e o nosso lado do Humanisacom. E acho que esse ponto que a Adriana trouxe, por exemplo, foi de uma agência, né, humanitária, que dizia, bom, não são pessoas, não são brasileiros, mas pessoas no território brasileiro, no território nacional. E quando nós falamos na parte de vulnerabilidade, grupos vulnerabilizados ou em situação de vulnerabilidade, claro que no primeiro momento que vem para nós são os povos tradicionais, quilombolas, indígenas, caiçara, ribeirinhos, né? Essa é a grande preocupação. São as comunidades tradicionais que têm também as suas práticas, seus saberes que precisam ser incorporados nas ações locais. E aí, dentro ainda desse grupo, nós falamos da população negra, de crianças, de mulheres, de pessoas com deficiência, pessoas em situação de refúgio. Então, a população em situação de maior vulnerabilidade são esses grupos que precisam não só de uma atenção maior, de uma proteção maior, mas também fazerem parte da composição desses esforços, né? Então, a gente se afasta dessa ideia somente de uma assistência aos grupos vulnerabilizados, mas trazendo, né, as suas vivências, memórias, experiências para perto também. E aí, nesse sentido, William, é o território brasileiro inteiro, né? Então, porque nós temos população, povos tradicionais em todas as regiões do país, e nós temos populações em situação de vulnerabilidade, e essa vulnerabilidade ela é interseccional também, né? Então, uma vulnerabilidade socioambiental em grupos, como eu mencionei,
mulheres, crianças, pessoas com deficiências, idosos. Então, como que o plano vai estar atento, né? Então, as diretrizes, que são agora, né, 5, 6, né, ali os princípios do plano, então, os princípios, as diretrizes, os objetivos e as suas respectivas metas. Então, isso são proposições e são linhas, né, de pensamento, de indicação para, né, linhas indicando como operar o plano no nível, principalmente no nível local, que é onde as tragédias realmente acontecem e onde elas vão ser, né, de alguma forma, evitadas a partir de mais um instrumento, né? Não está sozinho o plano, é importante dizer isso, né? Temos outras políticas importantes que dialogam com o plano, então é nessa linha que vai ser feita que faz essa conexão. Como é que você avalia hoje a cobertura da imprensa sobre os desastres e alertas de risco? A comunicação pública, nesse caso, ela ainda precisa evoluir um pouco nesse campo? Bom, eu até queria deixar primeiro a Adriana falar a percepção dela como pesquisadora, trabalhando com o tema da logística humanitária, e eu traria depois o meu olhar como, né, pesquisadora, como jornalista, mas também como pesquisadora, para não ficar tão viciada a minha crítica. Professor Adriano. Bom, eu acho que a gente ainda tem muito espaço para evoluir, né? Hoje a comunicação é muito voltada para a resposta a desastres e peca um pouco nas demais etapas, né? De prevenção, de mitigação, né? E redução de riscos de desastre. É importante que a gente consiga trazer a imprensa para essa pauta e mostrar que a gestão de riscos e a gestão de desastres está ligada ao desenvolvimento sustentável ao longo do tempo. Então, é, um país mais resiliente, ele vai se desenvolver melhor, né, economicamente e socialmente. Então, é uma pauta muito importante e cada vez mais vai ganhando importância com os efeitos da mudança do clima. Silene. Bom, nessa linha que a Adriana traz, né, eu acho que tem um ponto aqui, William, do nosso, não só desafio, né, mas eu acho que o nosso compromisso como jornalistas, pesquisadores e acadêmicos, a gente também contribuir para a formação de profissionais na comunicação, e eu tenho percebido uma procura, uma busca por essa capacitação, né? Eu gostaria de dar o exemplo de um curso que foi oferecido, pequeno, um curso de 12 horas, oferecido pela Defesa Civil do Espírito Santo, que alcançou 400 inscritos, e no curso, né, que eu ministrei tinha 200, passaram por ali 270 pessoas, e eram assim executivos de comunicação de grandes empresas, de organismos internacionais, da academia, né, alguns de veículos de notícia de várias regiões, não só, né, não pegou somente o Espírito Santo, então, agentes, né, de defesa civil, então isso mostra o interesse também, né, pela comunicação pública nessa área. E o que, assim, para os jornalistas, o que eu vejo como uma fragilidade que a gente vai precisar apontar para ela e mostrar caminhos, é que a gestão de risco de desastre não é feita somente pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil ou esse marco sozinho. Então, nós temos outras pastas, outros ministérios com suas respectivas secretarias, Ministério do Meio Ambiente, né, Ministério dos Direitos Humanos, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o Ministério das Cidades com a Secretaria Nacional de Periferias, o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional com a Secretaria, né, de Proteção e Defesa Civil, ou seja, se a gente olhar, se a imprensa continuar olhando para os desastres, que é isso, obviamente, depois então a materialização daquilo que nós estamos querendo evitar, vai buscar um culpado, vai buscar, né, vai colocar a conta em cima de uma
né, talvez de uma pasta ou de um governo, etc. E agora precisa colocar essa responsabilidade em todo o sistema. Então, quem está, quais são os ministérios, quais são as secretarias, em quais instâncias, qual é o plano para reduzir perdas humanas e danos materiais, econômicos decorrentes de desastres que têm acometido o Brasil, e nos últimos anos, né, as estatísticas são bastante são preocupantes. Então, a gente vai ficar falando, olha, o desastre no Rio Grande do Sul, desastre em São Sebastião, né, a baixa dos rios, né, a estiagem prolongada na região norte do país, que impacta na educação, porque os impactos desses desastres são interconectados, os efeitos são interconectados. Então, o enfrentamento também está sendo feito de forma interconectada a partir de esforços das diversas áreas do conhecimento. Na própria equipe, né, a professora Adriana Leiras, vindo da engenharia, eu da comunicação, colega da saúde pública, né, são, né, da geologia, várias áreas. Então, é desta forma que a imprensa também precisa entender como que ela vai cobrar a gestão de riscos de desastre no Brasil. Muito bom. Olha, o nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim. Eu queria só, para vocês fecharem aqui esse pouco tempo que nós temos de debate, uma pergunta genérica, mas muito importante, né? Depois de quase 2 anos de trabalho, né? Que sentimento que fica para vocês duas ao ver esse decreto finalmente publicado? Professora Adriana. Bom, para mim foi uma honra, mas também uma responsabilidade enorme coordenar esse projeto, né? E é um sentimento de satisfação, de realização profissional, ver a ciência dar origem, no fim das contas, a um decreto, a uma política, fortalecendo uma política pública tão importante. Silene. Para mim tem um gostinho assim de cereja, né? A cereja do bolo, né? De um processo como pesquisadora, como jornalista. Quando eu fiz a postagem ontem no LinkedIn, me emocionei com o próprio texto que eu estava escrevendo, porque era uma história também se confundia. A minha pesquisa ela se confunde muito com a minha história de vida, né? Então eu fui criada numa periferia até a adolescência, e tinha, quando eu era criança, depois quando adolescente o córrego foi canalizado, tinha um córrego em frente à minha casa, né? E córregos são hoje, né, quando a gente fala de risco nas enchentes, inundações, um grande transtorno para a vida das pessoas. Então, esse sentimento, né, como a Adriana trouxe, esse sentimento assim de assim, uma paz também, uma alegria e uma grande realização como pesquisadora e como cidadã, né? Você olhar e falar, esse decreto que o presidente do nosso país, né, assinou e foi publicado ontem no Diário Oficial, é resultado de um trabalho coletivo de movimentos sociais, de núcleos comunitários de proteção e defesa civil, de órgãos públicos, órgãos governamentais, iniciativa privada e da academia, né? E eu estou na academia grudada, né, com a sociedade, com esses anseios. Então, foi uma grande alegria e um prazer, né, ter feito parte da equipe da professora Adriana, que é importante falar para você, viu, William? Você está diante de uma das jovens cientistas mais premiadas do estado do Rio de Janeiro. Falando? Estão falando que essa conversa aqui, onde ia levar essa conversa, eu sabia. Muito obrigado pela participação das duas. Você vê que fantástico, né? Ciência, planejamento e comunicação, eles precisam caminhar juntos para que o Brasil deixe de reagir às tragédias e aprenda, de fato, né, a preveni-las, viu? Obrigado pela presença de vocês duas, da professora Silene Victor e da professora Adriana Leiras. Muito obrigado por participar desse bate-papo, dessa conversa sobre esse importante projeto realizado pela equipe de vocês, né? E em parceria com o governo também. Muito obrigado. Pode falar. Pode falar.